Bom, eu vou falar um pouquinho sobre quem foi Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir foi uma escritora, filósofa, intelectual, ativista e professora. Ela nasceu na França em 1908, nasceu em Paris, e ela foi e ainda é considerada uma das maiores teóricas do feminismo moderno. Uma das suas frases mais célebres, que inclusive até já caiu no Enem, é que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ela era dona de um espírito inquieto e revolucionário para sua época. Ela rejeitou vários modelos, vários padrões e várias hierarquias e valores. Ela também foi um marco importante na luta das mulheres, porque, como já foi dito, ela contestava vários padrões que eram impostos naquela época, e principalmente naquela época, porque todo mundo sabe que era uma época muito machista. E desde agora, várias pessoas tentam seguir com essa luta, várias mulheres tentam seguir com essa luta, porque até hoje, apesar de todas as evoluções, de todas as lutas, de todo o avanço que as mulheres conseguiram ter na sociedade, elas seguem sendo diminuídas no mercado de trabalho. Os homens seguem ganhando mais do que elas, mesmo que exerçam a mesma função, ou até às vezes as mulheres são superiores aos homens num cargo de trabalho e seguem recebendo menos por isso. E a gente já está no século XXI, então cada vez as mulheres estão ocupando mais o espaço, só que parece que a sociedade não está se adequando a isso e segue oprimindo as mulheres. Seguem matando as mulheres, seguem desrespeitando as mulheres, e cada vez é mais difícil ser mulher num mundo como esse, porque a vida das mulheres muitas vezes é ameaçada, seja dentro de casa, seja fora, ou até no trabalho, que elas são sempre diminuídas, ou até incapazes de fazer alguma coisa, só que elas não são, elas têm o mesmo potencial que qualquer pessoa tem. Simone de Beauvoir foi uma grande teórica do feminismo e integrante do movimento existencialista francês. O existencialismo ele defende a liberdade e a autenticidade de cada ser humano como essenciais. São as escolhas de cada pessoa que definirão a sua essência e poderão afetar o próprio mundo. Ou seja, somos completamente responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, valores e sentidos. O filósofo Jean-Paul Sartre foi uma grande inspiração para ela. Ele foi uma referência do existencialismo também, e segundo ele não existe um caminho traçado que leve o homem à sua salvação. Ele precisa inventar incessantemente seu próprio caminho, mas para inventá-lo ele é livre, responsável, autêntico, e todas as esperanças residem dentro de si. Bom, o feminismo ele é um movimento político, filosófico e social que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Muitas pessoas pensam que o feminismo é a exaltação da mulher frente ao homem, mas não, é uma busca de igualdade, seja no mercado de trabalho, nas tarefas de casa, em vários sentidos da nossa sociedade. Bom, a Simone ela questionou os padrões e tarefas impostas às mulheres. Por exemplo, não é só porque sou mulher que quer dizer que eu vou me casar, que eu vou ter filhos, que eu vou cuidar de casa. Se não quiser, eu não preciso me casar, ter filhos, muito menos ser dona de casa. Porque nós temos a liberdade de escolha. Se sonhamos em viajar pelo mundo, seguir carreira de engenheiro ou qualquer outra coisa, podemos. Porque ser mulher não influencia em nada disso. E aí a gente percebe uma junção do feminismo e do existencialismo. Portanto, algumas relações para compreensão. Se a pessoa disser, tu deve lavar a louça porque tu é mulher, explica para essa pessoa que a louça não deve ser lavada por uma mulher, mas sim por quem a sujou. Bom, a Simone de Beauvoir, ela viveu em um contexto bastante difícil, em que o machismo era imposto na sociedade, e assim muitas vezes a mulher acabava não podendo participar de várias questões sociais, principalmente pelo fato dela ser mulher. Assim, ela lutou bastante sobre essa causa e em suas obras ela demonstrou bastante essa visão revolucionária. Ela produziu diversas obras relacionadas com filosofia, sociologia e política. Escreveu romances, novelas, peças teatrais e autobiografias. Seu principal livro foi A Convidada, foi um livro publicado no ano de 1943, trazendo assim os dramas existenciais da mulher da época.
6 anos mais tarde, lançou seu segundo livro, O Segundo Sexo, uma das suas obras mais expressivas. Esse livro teve repercussão mundial ao marcar toda uma geração com ideias revolucionárias sobre a libertação da opressão feminina e a busca da libertação da mulher. Assim, enfrentando diariamente os mais diversos preconceitos masculinos, a autora trouxe através de suas obras o papel de mudar esse papel em que a mulher vivia na sociedade, em que ela era oprimida desde seus primeiros anos de vida. Bom, a Simone de Beauvoir tem uma forte influência em 2 movimentos atualmente. Um deles é o feminista e o outro é o LGBT, porque eles trabalham com a reivindicação da liberdade, de construção e reconhecimento das suas identidades. Um exemplo mundialmente conhecido é no Canadá, que é a Marcha das Vadias, que luta contra qualquer tipo de violência contra a mulher. E um dos ideais do movimento é combater a noção que a mulher, devido às roupas ou qualquer tipo de comportamento, seria culpada pela violência sofrida. Aí que a Simone defendia é que cada um pode construir a sua personalidade do jeito que quiser. E não cabe nem a um homem, e muito menos ao Estado, impor um tabu sobre como as mulheres querem ou devem ser. E muito ao contrário disso, eles deveriam ajudar na luta contra a cultura do estupro. E também ela fala sobre feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher. E ela teve um exemplo bem forte na vida dela, que é quando a melhor amiga dela foi assassinada por recusar um pedido de casamento. E isso são coisas que ocorrem atualmente também, principalmente na parte oriental, que são culturas que, digamos assim, ficaram atrasadas e que deveriam adotar esses movimentos que o Ocidente traz. Bom, ocorreram muitas mudanças, referente ao machismo com alguns anos atrás e hoje em dia. Antes o machismo era muito mais presente, apesar de ainda hoje ele existir na sociedade e ainda ele ser um problema que causa a morte de muitas mulheres. O machismo antes ele não deixava a mulher trabalhar, não deixava a mulher estudar, não deixava a mulher dirigir, não deixava a mulher votar. Com o tempo as mulheres foram adquirindo esses direitos. Com o tempo, as mulheres adquiriram o direito de estudar, adquiriram o direito de ter um ensino superior, adquiriram o direito de trabalhar, de sustentar a família, assim como os homens tiveram o direito de votar. E não podemos negar que sim, o machismo está muito presente na sociedade atual. Ele ainda tem muito que evoluir. O machismo ainda tem muito que deixar de ser como ele é, O feminismo ele tem destruído um pouco de padrões, Tem quebrado alguns padrões. E a reflexão que eu faço perante esse tema é que somos iguais todos, homens e mulheres, e não deve existir essa desigualdade de gênero. Porque essa desigualdade de gênero, ela não só traz problemas psicológicos para as mulheres, ela não só traz desigualdade de gênero, ela não só traz problemas psicológicos para as mulheres, ela não só traz um menor salário injustamente para as mulheres do que para homens, mas também ela causa mortes. Essa desigualdade de gênero, ela agride mulheres, ela mata mulheres todos os dias no Brasil. Então, por isso que a gente tem que cada vez mais evoluir o feminismo, evoluir a busca pelos direitos iguais para homens e para mulheres e cada vez mais diminuir o machismo, porque o machismo mata.